Sermão do Padre Paul Robinson, Fraternidade São Pio X, Olympic Madness. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um Deus amoroso e fiel, nosso Pai, quando nos projetou, nos deu 5 sentidos para nos permitir interagir com a realidade, para conhecer a realidade. E se perdemos um ou mais desses sentidos, ficamos seriamente prejudicados. Não conseguimos mais interagir com a realidade de uma maneira que seja inteiramente funcional. E é isso que acontece ao homem no Evangelho. O homem do Evangelho, ele não é capaz de captar os sons da realidade. Seu corpo não registra sons vindos da realidade. E ele também não é capaz de produzir sons de modo a se comunicar com aqueles que estão fora dele. E esta é uma deficiência muito séria para uma pessoa. Hoje em dia, chamaríamos essa pessoa de deficiente. E teríamos pessoas ao seu redor para cuidar dele. Porque sabemos que esse estado de deficiência, o deixaria comprometido e muito vulnerável ao lidar com a vida. Então, por pior que seja ser fisicamente deficiente, existe uma deficiência ainda mais grave e também envolve nossa capacidade de interagir com a realidade. E esta é uma deficiência da parte espiritual, porque Deus não nos deu apenas nossos sentidos, nossos 5 sentidos para conhecer o mundo exterior a nós. Ele também nos deu nosso intelecto, nossas mentes, de modo que possamos pensar, ou seja, usar o poder do intelecto para compreender o que é real, o que é verdade e o que é falso. E há uma maneira certa de usar nosso intelecto, e há uma maneira errada, e há uma certa deficiência que pode nos infligir quando usamos nosso intelecto da maneira que estamos fazendo, com mau julgamento sobre o que é a verdade. Podemos dizer que estamos um pouco em desvantagem no que diz respeito ao nosso intelecto e à nossa perspectiva do mundo, se quisermos realmente entender o que é real e ter essa perspectiva correta. Portanto, somos obviamente maculados pelo pecado original, e uma das máculas do pecado original é a ignorância, o que significa que é difícil para nós encontrar a verdade. Muitas vezes, tiramos conclusões precipitadas, ou não temos informações suficientes para fazer o julgamento correto. Mas, além disso, existe o fato de que tendemos a nos ver como o centro da realidade. E a razão pela qual fazemos isso é porque somos o centro da nossa perspectiva da realidade. Apesar do fato de sermos a pessoa que somos nós que olhamos para a realidade e tentamos julgar isso. E como resultado, nós meio que nos vemos como o ponto focal de toda a realidade, quando na verdade sabemos que não é esse o caso. O verdadeiro centro da realidade é Deus, porque Deus faz a realidade. Ele faz com que haja o que é. Eu não sou o ponto focal da realidade, embora eu seja o centro da minha percepção da realidade. Não sou o centro da realidade como tal. Eu não sou o centro absoluto. E podemos poupar um grande esforço em nossa vida adquirindo essa perspectiva adequada. E é isso que tentamos fazer através da nossa fé católica. Tentamos compreender ao longo da nossa vida cada vez mais profundamente o que significa ser uma criatura e quem é Deus, quem realmente é aquela fonte de tudo, o que é real, quem é nosso Pai que está no céu. E para conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, e então, dessa forma, alinhar adequadamente nossa perspectiva para compreender verdadeiramente o que é real e o que não é real. Então, do jeito que está, nós temos uma certa deficiência espiritual por causa do nosso orgulho, na medida em que somos afligidos pelo orgulho e não vemos as coisas da perspectiva correta. Podemos dizer que temos uma deficiência espiritual. E essa deficiência espiritual nos leva a fazer julgamentos ruins sobre o que é verdadeiro e o que é falso. Portanto, nossa fé nos ajuda a ver a realidade como ela realmente é, com Deus no centro, e nós somos apenas essas criaturinhas que Ele criou.
Espero que esta questão que estou tentando abordar nos ajude a entender por que quando há uma sociedade que se afasta cada vez mais de Deus, a sociedade se torna cada vez mais louca. Quero dizer, se Deus é realmente a fonte, o centro de toda a realidade, na medida em que nós mesmos estamos pensando que somos Deus, e até mesmo indo longe demais a ponto de pensar que podemos criar a realidade, então estamos ficando loucos. A nossa deficiência espiritual está aumentando. Estamos ficando mais desequilibrados. Estamos ficando mais fora do centro. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais nos desviamos do centro. E você sabe como chamamos quando você tem uma deficiência espiritual que chega ao extremo. Nós dizemos que essas pessoas estão ficando insanas. Chamamos isso de loucura. Você sabe quando alguém é desse jeito, acha que algo é real quando de fato não é real, como se isso fosse uma loucura. O que você está pensando que é real não é realmente real, está apenas na sua mente. E bem, tivemos este projeto no mundo ocidental de divinizar a criação do homem, fazendo você, ampliar demais os direitos do homem, como eu disse, por mais de um século. A intenção de São Pio falou sobre isso quando era Papa, há mais de 100 anos, e chegamos a um ponto em que podemos dizer que é uma certa loucura que aflige a sociedade moderna de hoje. Acho que talvez quando as pessoas olharem para esta década de 2020, elas possam muito bem chamá-la de que aquela foi a década da loucura, porque nossa sociedade está muito longe da realidade. É um mundo louco, louco aqui, louco acolá. Há histórias que surgem o tempo todo, como aquela história da semana passada. Estou certo de que provavelmente quase todos vocês souberam sobre a boxeadora nas Olimpíadas, enfrentando uma boxeadora que, pelo menos biologicamente, fisicamente, tem cromossomos X e Y, e, portanto, tem a fisionomia de um homem, a força de um homem. E depois de 45 segundos, ela desistiu e disse: "Você sabe, este foi o soco mais forte que já levei em minha carreira no boxe. Então, para salvar minha vida, eu tive que desistir." E todo mundo está em pé de guerra, está dizendo: "Você sabe, que as Olimpíadas não estão respeitando as diferenças entre homens e mulheres, que os homens são fisicamente mais fortes que as mulheres. Então não é justo quando um homem enfrenta uma mulher em uma competição física." E é claro que isso é verdade. E bem, eles querem que as diferenças entre homens e mulheres sejam respeitadas, fazendo com que apenas as mulheres lutem contra as mulheres e os homens lutem contra os homens. Então é tudo justo. Mas muitos desses conservadores que clamam por justiça nas Olimpíadas não se dão conta de que eles próprios sofrem da mesma doença que essas outras pessoas. Eles próprios não veem a realidade como ela realmente é. Eles próprios não respeitam as diferenças entre homens e mulheres. E eles esqueceram as diferenças entre homens e mulheres, porque nenhum deles está dizendo para si mesmo ou para o mundo: "Por que raios temos mulheres lutando boxe para começar? Por que raios temos mulheres batendo em mulheres?" É bastante normal que um homem bata em outro homem, porque os homens são feitos por Deus para serem protetores da sua família. Porém, Deus projetou as mulheres para serem as cuidadoras das suas famílias e treiná-las para serem lutadoras, para lutar e serem cruéis e serem especialistas em espancar pessoas. Necessariamente destrói o instinto feminino naquilo que Deus as criou, para cuidarem de sua família. Então, se olharmos como Deus nos fez, como homens e mulheres, e disséssemos que queremos respeitar as diferenças entre homens e mulheres, e se queremos dar às mulheres aquilo que Deus as dotou, nós diríamos que não queremos que elas subam no ringue e se espanquem umas às outras. Queremos sim que os nossos jovens treinem, lutem para que possam ser fortes e defender sua família. Mas queremos que nossas mulheres promovam esse instinto de cuidar, para que possam ser boas mães, boas cuidadoras e assim por diante. Eu acho que isso seria impensável para as nossas avós. Ou se você está pensando em sua filha, talvez minha filha seja boxeadora um dia, você sabe. Seria muito bom em nocautear outra mulher. Seria isso. Há algo trágico, mas também algo horrível nisso. Há duas outras coisas que podem
que podem destruir a feminilidade nas mulheres que estão fora de sua natureza e não respeitar a identidade adequada que Deus as deu. É contra isso que esses conservadores deveriam estar clamando. Se eles quisessem realmente respeitar as mulheres e dizer: bem, homens e mulheres são diferentes, então precisamos tratá-los de maneira diferente. E essas duas coisas são o controle de natalidade e o aborto. Você já parou para pensar o que o controle da natalidade faz com uma mulher? O que o controle da natalidade faz uma mulher? Isso efetivamente destrói seus ciclos de fertilidade. Isso a torna incapaz de conceber um filho. E isso, portanto, está danificando seu corpo para que ele não desempenhe adequadamente sua função e faz com que ela seja como um homem. Porque os homens não podem ter filhos, certo? E essa é uma das principais diferenças entre homens e mulheres. Os homens não podem ter filhos. Então, o que o controle de natalidade faz é transformar uma mulher, torná-la parecida a um homem, tornando-a incapaz de ter filhos. Ou você sabe. E um aborto, é claro, mata aquela vida que está dentro dela. Seu corpo está tentando produzir vida, tentando gerar vida. Os corpos das mulheres, Deus os projetou para serem fontes de vida, para gerar vida. E o aborto entra em cena e acaba com tudo isso. Isso interrompe o que o corpo feminino está planejando a fazer, de atingir o seu propósito. Não é só isso, mas o controle de natalidade e o aborto desestimulam as mulheres a serem tratadas como mulheres. Quero dizer, quando as mulheres se modificam hormonalmente, destroem seus ciclos de fertilidade e tentam suprimir o instinto maternal, os homens percebem que elas estão fazendo isso. O que acontece é que muitas vezes isso faz com que homens que não têm boas intenções vão atrás delas. Como se diz, bem, se um homem sabe que esta mulher pode ser a mãe de seu filho, ele irá tratá-la bem. Será muito mais provável que a trate com respeito, como uma mulher. Então, se ele disser, bem, você sabe, ela é capaz de ter filhos, então eu apenas a usaria como objeto de prazer. Então, a questão é que o controle de natalidade não ajuda as pessoas a respeitarem as diferenças entre homens e mulheres e vai na direção oposta. Encoraja as pessoas a encobrir as diferenças fundamentais que Deus deu aos homens e às mulheres. Se essas pessoas estão realmente chateadas com as mulheres lutando boxe contra os homens, se elas realmente quisessem honrar as diferenças entre os sexos, há outra coisa que elas deveriam ser contra. Também seriam contra o divórcio, porque o divórcio é realmente prejudicial para as mulheres. Os homens não são tão inclinados a formar uma família como as mulheres. E assim a igreja e a sociedade sempre procuraram ajudar e proteger as mulheres, que são obviamente as que têm os filhos. Um homem pode, você sabe, fazer com que uma mulher conceba uma criança e depois simplesmente ir embora e não assumir a responsabilidade por isso. Portanto, o casamento é uma instituição que protege a mulher e a ajuda a ter os recursos necessários para criar um filho e dar-lhe tudo o que necessita. E quando você instituiu o divórcio numa sociedade, quando você diz para os homens e mulheres, bem, você pode romper sem qualquer consequências. Você consegue divórcio sempre que quiser, o chamado divórcio sem culpa, e apenas divide seu dinheiro e segue em caminho separado. Isso encoraja os homens a não se comprometerem, a ter uma família. E como eu digo, quero dizer, é que Deus fez as mulheres tais que elas realmente se inclinam fortemente mesmo a formar uma família. E assim, se a sociedade realmente amasse as mulheres e quisesse defender as diferenças entre homens e mulheres, criaria estruturas que ajudariam as mulheres a formar famílias e a ter famílias. Mas o divórcio segue o caminho oposto. Então, o que eu quero dizer é que há muitos conservadores por aí que clamam contra o movimento transgênero, contra os homens que competem nos esportes femininos, mas o que eles não percebem é que eles próprios aceitam os princípios nos quais o movimento transgênero
E as competições entre homens e mulheres estão fundamentados. Eles simplesmente não aceitam a manifestação atual desses princípios, o que está funcionando atualmente. Eles aceitam os princípios das últimas gerações. Meio que as últimas gerações eliminaram as diferenças entre homens e mulheres. Eles simplesmente não aceitam os princípios da geração atual. E sabemos o que vai acontecer na próxima geração. Eles aceitarão lentamente todas as coisas que hoje rejeitam. Nesse momento, o movimento conservador não impede nada, apenas retarda as coisas. Essa é a única coisa que acontece. Espero que você veja o quanto é valioso possuir uma fé que nos ensine o que Deus fez, ensine a verdade sobre a realidade, as diferenças entre homens e mulheres, e onde essas verdades não mudam de geração em geração, e onde podemos sentar e viver em um mundo que em certos aspectos enlouqueceu com essas ideias malucas, e já não reconhece realidades básicas. E podemos dizer, bem, isso não faz sentido. Temos uma certa imunidade a isso tudo porque aderimos a uma fé imutável, que acreditamos que vem do próprio Deus, que é a fonte de toda a realidade. E esse é o nosso ponto de referência. Nosso ponto de referência é verdadeiramente o que Deus revelou à raça humana. Esta é uma bênção incrível para nós, que devemos ter o cuidado de preservar. Chesterton disse uma vez em seu livro, Igreja Católica e Conversão. Ele diz que a Igreja Católica é a única coisa que salva um homem da degradante escravidão de ser uma criança da sua idade. As verdades imutáveis da fé católica são a única coisa que nos salva de simplesmente seguirmos o fluxo. Quaisquer que sejam as ideias malucas que possam existir em sua época, a fé católica o torna imune a isso, na medida em que você as adota e as vive. Então, a única coisa que nos salva da loucura espiritual, da deficiência espiritual, é conhecer a realidade. E conhecendo a realidade, conhecemos a Deus, e colocando-o no centro da realidade. E fazemos isso através da fé católica, que nos ensina quem é Deus e como nos relacionamos com Ele. Portanto, esta é uma das razões pelas quais o início do fim da nossa civilização foi a rejeição da Igreja Católica. Queremos ir à fonte. Foi como a revolta protestante contra a Igreja Católica, onde eles rejeitaram a Deus. E agora, essas pessoas ficam chocadas com essa zombaria da última ceia nas Olimpíadas. Mas a Eucaristia foi rejeitada 500 anos atrás pelos protestantes. Eles rejeitaram a verdadeira presença, a presença real. Então, todavia, quero destacar especialmente duas de nossas práticas católicas que realmente nos tornam, se Deus quiser, imunes às deficiências espirituais de hoje e que realmente nos ajuda a ver a realidade como ela é. A primeira é precisamente a nossa devoção ao Santíssimo Sacramento, onde não apenas temos essa verdade de que acreditamos em Deus, mas acreditamos que esse Deus está realmente presente aqui, neste altar, que Ele desce sobre este altar. E o que fazemos aqui na missa? Nós o adoramos, agimos como suas criaturas. Nós o reconhecemos como a fonte do nosso próprio ser. Nós o reconhecemos como a verdade. Deus transcendente que nos sustenta na existência. Estamos vivendo a verdadeira realidade quando fazemos isso. Quando vamos à missa, e então você chega à mesa da comunhão e o recebe em seu interior, e volta para o seu banco e o adora dentro do seu coração. E você fala com ele e diz que o ama. Você pede a ele pelas coisas que precisa. Não há uma maneira maior, não há uma maneira mais poderosa de se conectar com o coração do que é a realidade do que através do Santíssimo Sacramento. A segunda prática é a nossa devoção à bem-aventurada Virgem Maria, porque você sabe que ela é a única criatura que Deus elevou acima de todas as outras criaturas, e Deus a tomou. Ele meio que a colocou muito perto do centro da realidade. Ela está perto de Deus, ela é a criatura mais próxima de Deus. Então, ela realmente pode dizer que estou junto do centro da realidade. E ainda assim, ela é tão consciente do fato de que é uma criatura,
ela ainda é tão humilde, ela tem uma grandeza incrível e ao mesmo tempo é incrivelmente humilde. Ela é real, ela vive na realidade. Nossa Senhora vive a realidade real. E este é um exemplo perfeito para nós e aqueles que estão próximos de Nossa Senhora terem a perspectiva adequada. Eles verão as coisas como elas são. Eles não vão ser apanhados em algum tipo de loucura espiritual, de uma deficiência espiritual. Porque alguém que está perto de Nossa Senhora necessariamente verá as coisas como elas são. Então, meus queridos fiéis, entremos nesses tempos loucos, apeguemo-nos à nossa fé católica e tentemos aprofundar a nossa apreciação dessas verdades, das verdades da nossa fé católica, que nos ajudam a ver o que é realmente a realidade. Não é nada bom estar sob ilusão, viver sob ilusão, exatamente como se você fosse surdo ou cego ou algo assim. Isso seria realmente prejudicial. Da mesma forma, não é bom viver sob a ilusão. Uma fé católica dá-nos a verdade, e então esperamos que a prática devota da nossa fé católica faça com que essa realidade se infiltre em nós e se torne uma parte importante da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Close to her is necessarily going to see things as they are. So, dear faithful, let us, in these crazy times, let us cling to our Catholic faith and try to deepen our appreciation of these truths, the truths of our Catholic faith, which help us see what it really is. It's not a good thing at all to be under illusion, to be living under illusion. Just like if you're deaf or blind or whatever, it's really impairing. So too, it's not good to be living under illusion. Our Catholic faith gives us the truth, and then hopefully the devout practice of our Catholic faith makes that reality seep into us and become so much a part of our life. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Iisus Datus vostros in te paritum, sed auditus solo tuto creditum, credo quidque dixit
in mundo monda tuo sanguis